Fala turma, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química aqui com o professor Wenderson e hoje vamos dar continuidade ao estudo dos hidrocarbonetos. O foco da nossa aula hoje será na nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Para a gente entender como é que é a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, a gente tem que conhecer alguns radicais orgânicos. Bom, o que são esses radicais? Esses radicais são usados para nomear os compostos orgânicos da cadeia ramificada. Tá? É como, na verdade, os radicais são as próprias ramificações. Tá? E muitas vezes eles são obtidos em reações químicas pela retirada de um hidrogênio de um alcano, que pode ser também de um alceno. Tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer aqui algum desses radicais. O mais conhecido deles é esse aí que vocês estão vendo, é o metil. Tá? Por que o nome dele é metil? Ora, met porque é um carbono e o il porque é um radical. Observe que o carbono faz 4 ligações, certo? Mas ele só está fazendo 3, com 3 hidrogênios e tem um tracinho aí. Esse tracinho aí é a ligação que ele vai fazer com o restante da cadeia. Tá? Então, coloca-se a terminação il, tá bom? E aqui, outro radical é o etil, tá? Et, por quê? Porque são 2 carbonos, tá? O il, porque é um radical, tá? Lembrando que esses radicais, vocês não vão ver eles soltos, né? Eles sempre vão estar ligados à cadeia, né? Eles vão estar conectados a uma parte da molécula. Então, aqui é como se fossem pedaços da molécula, tá? Então, esses aí são os principais, né? Metil e etil, se você não souber o que é metil e etil, complicado, tá? Então, outro aqui que é bem comum é o propil, né? 3 carbonos, radical, o prefixo prop e a terminação il por ser um radical, tá? E finalmente aqui nós temos o butil, né? São 4 carbonos e a terminação il, porque se trata de um radical, tá? Então, por que tem esse N aí, né? Esse N-butil. Bom, esse N quer dizer que é normal butil. Por quê? Porque como os radicais são derivados dos alcanos a partir da retirada de um hidrogênio, tá? Vai depender de onde é que esse hidrogênio está saindo, né? Se no caso aqui, ó, o hidrogênio está saindo da ponta do butano, né? No caso que antes era butano, se o hidrogênio saiu daqui da ponta, então eu chamo ele de N-butil, tá bom? Se no caso ele sair aqui desse carbono aqui, né? Ó, por exemplo, o terceiro ou o segundo carbono, tá? Ele vai ser chamado de sec-butil, tá? Então vai variar bastante aí os nomes dos radicais, mas esses aqui são os essenciais, os principais, tá? Metil, etil, propil e o N-butil. Bom, então vamos começar aqui com uma cadeia, né? Observe que essa cadeia é ramificada, né? Porque tem várias extremidades aí. Então, e aí como é que faz para nomear essa cadeia? Bom, a gente tem que seguir algumas regras, tá? Vamos lá, por partes. Primeira coisa é encontrar a cadeia principal. O que é essa bendita cadeia principal? É a maior sequência de carbonos, tá? Como essa sequência de carbono? Ora, toda a cadeia carbônica, como a gente já viu lá nas primeiras aulas de química orgânica, a gente viu que as cadeias carbônicas, a gente tem sequências de carbonos, tá? Então, quando você vê uma cadeia carbônica, você tem que verificar qual é a maior sequência de carbonos, tá? E a gente vê que a maior sequência de carbonos é essa aqui, né, que está no meio, porque ela tem 5 carbonos, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, está aí. A maior sequência é a minha cadeia principal, tá? Mas poderia ser essa outra sequência aqui, né? Não, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas se você reparar, vai dar a mesma coisa, tá? Então, tanto faz eu pegar essa parte aqui, como essa outra parte aqui, que vai dar no mesmo, tá? Então, primeira coisa, quando você vai nomear uma cadeia ramificada, é encontrar a cadeia principal. E como é que você vai encontrar a cadeia principal? Verificando a maior sequência de carbonos. Beleza, então encontramos aí a cadeia principal. E qual é o próximo passo?
O próximo passo é numerar os carbonos da cadeia principal. Isso a gente já aprendeu quando a gente viu hidrocarbonetos insaturados, lembram? Aqui você vai fazer o mesmo, só que você vai numerar somente a cadeia principal. E claro, né, que tem a regra, onde é que eu devo começar? Da direita ou da esquerda? Bom, você sempre vai começar da extremidade mais próxima da ramificação. Sempre a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Então, vai ser a partir desse carbono aqui, não vai ser desse, ó. Porque, ó, esse carbono aqui está mais próximo dessa ramificação e aqui, ó, esse carbono está mais distante dessas ramificações. Tá bom? Então, começa aqui, tá bom? Então, aí vai ser o carbono 1, aqui o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Bom, por que é importante numerar a cadeia carbônica? Desculpa, numerar a cadeia principal. Exatamente para identificar os radicais, né? E dizer onde é que eles estão. Então a gente identifica aqui, ó, quais são os radicais, né? As ramificações. Ó, lembra do CH3? Então tá aí, ó, é metil, né? Tem 3 radicais metil. Um no 2, no carbono 2, e tem outros 2 radicais metil no carbono 3. Observe que são 3 ramificações iguais, né? 3 metil. Tá? Então eu posso dizer que é um trimetil, tá? Onde eu tenho um metil no 2 e outros 2 metil no carbono 3. Então o nome desse composto fica basicamente assim, ó, se liga. 2,3,3 trimetil, tá? Entenda por que é 2,3,3 trimetil. É um metil no 2, é um metil no 3 e outro metil no 3. Por isso, trimetil. Pentano, porque a cadeia principal tem 5 carbonos e só tem ligações simples entre os carbonos. Tá? Então, ó, quando você vai nomear uma cadeia ramificada, você sempre começa pelos nomes dos radicais. Tá? Então você sempre vai colocar primeiro o nome dos radicais e depois o nome da cadeia principal, tá bom? O nome da cadeia principal, a nomenclatura é igual a que a gente estudou anteriormente, tá? No caso, essa aqui, né? 5 carbonos, pente, só ligações simples, an, e aqui se trata de hidrocarboneto, sufixo O, tá bom? Bom, aqui o próximo exemplo, uma cadeia um pouco mais complexa, né? Um pouco maior. Então, vamos lá, vamos dar o nome dessa cadeia, vamos dar o nome dessa danada aqui. Ó, primeira coisa, como eu já ensinei para vocês, é o quê? Identificar a cadeia principal, que é aquela onde tem a maior sequência de carbonos. Só que aqui tem um detalhe, ó. Temos essa sequência de carbono e temos essa sequência de carbono. Qual é a que a gente vai considerar, né? Já que as duas sequências possuem 6 carbonos, né? Essa aqui tem 6 carbonos e essa aqui também tem 6 carbonos. Bom, qual é que a gente vai utilizar então? A gente vai considerar aquela que tiver a maior quantidade de ramificações. Ó, vamos voltar aqui para essa primeira opção. Ó. Quantas ramificações teria essa cadeia principal? Teria essa ramificação, né? Que é tudo isso aqui que está fora da cadeia principal, é a ramificação. Tá? Então, ó, teria uma ramificação, 2, 3 ramificações. Tá? Agora, considerando aqui essa aqui como a cadeia principal, nós teríamos ó, 1, 2, 3, 4 ramificações. Então, essa amarela aí é a minha cadeia principal. Tá bom? Bom, agora vamos lá numerar a cadeia principal. Né? Então, eu começo a contar a partir de onde? Sempre da ponta mais próxima das ramificações. Tá? Ah, mas tem um detalhe aqui, né? Oh, olha só. Esse carbono aqui está bem próximo dessa ramificação. E esse carbono aqui também está bem próximo dessa ramificação. E aí? Mas essa ponta aqui está mais próxima dessa outra ramificação maior aqui, ó. Diferentemente dessa extremidade que está um pouco mais distante. Então a numeração vai começar aqui, dessa extremidade. Tá? Então temos aí o carbono 1, carbono 2, carbono 3, o 4, o 5 e o 6. Agora a gente vai
ver o que tem em cada carbono. Ó, observe que a gente tem os seguintes radicais. No carbono 2 a gente tem metil, no carbono 3 a gente tem o etil e um metil, e no carbono 5 a gente tem um metil. Observe que o metil aqui aparece 3 vezes, né? Ele aparece aonde? No 2, no 3 e no 5. E o etil aparece aqui no carbono 3. Bom, existe uma regra, né, que você vai colocar os radicais em ordem alfabética, né? Então, primeiro você vai colocar o nome do etil, começa com a vogal E, e depois você vai colocar metil, que começa com a letra N. Tá? Então, começando pelo etil. O etil ele está onde? No carbono 3. Então, vai ser o quê? 3-etil. Tá? E depois eu vou colocar o nome dos metil, né? Dos radicais metil, que são 3. Né? Eu tenho um no 2, outro no 3 e outro no 5. Então, vai ficar o quê? 2,3,5 trimetil, exatamente como a gente viu no exemplo anterior. Tá? Então, fica assim, 3-etil, tá? 2,3,5 trimetil. E agora aqui a cadeia principal, que tem 6 carbonos e só tem ligações simples entre os carbonos. E isso aqui é um hidrocarboneto, né? Claro, por isso a terminação O, tá bom? E agora essa cadeia aqui, além de ramificada, ela é, insaturada, né? Ela tem uma ligação dupla aqui. Então, vamos ver como é que a gente vai numerar essa cadeia. Bom, pessoal, claro que a primeira coisa que você vai fazer é identificar a cadeia principal, sempre. Sempre a primeira coisa a se fazer é identificar a cadeia principal, que é aquela onde tem a maior sequência de carbonos. Bom, observe que a gente tem essa sequência aqui, vocês estão conseguindo visualizar aqui o cursor do mouse, mas eu tenho essa sequência e tenho essa outra sequência aqui, ó. Essas duas sequências que eu estou mostrando para vocês apontam a mesma quantidade de carbono. Só que é o seguinte, se a cadeia tem insaturação, que é ligação dupla ou ligação tripla, essa insaturação deve estar na cadeia principal. Então, isso significa que a minha cadeia principal será essa aqui, ó, na horizontal. Ó. Tá certo? Eu tenho que englobar a insaturação. Ela não pode ficar fora da cadeia principal. Tá bom? Então, vamos aí marcar aí a cadeia principal. O que fica fora da cadeia principal são os radicais, né? São as ramificações. Qual é o segundo passo agora? Muito bem, né? Numerar. Tá? E observe que a numeração está começando aqui, nessa extremidade. Poxa, mas não era para começar a partir da ponta mais próxima da ramificação? Calma. Aqui, a gente, além dessa cadeia ramificada, essa cadeia ela é insaturada. E a insaturação prevalece. Lembra lá na nomenclatura dos hidrocarbonetos insaturados? Né? A gente começa da ponta mais próxima da insaturação. A insaturação prevalece sobre as ramificações. Tá? Então, se tem insaturação, eu devo olhar para insaturação. Né? Quando eu vou numerar a cadeia principal, eu devo olhar para insaturação. Então, nesse caso aqui, eu vou começar a contar a partir desse carbono aqui. Esse aqui vai ser o carbono 1, porque ele está mais próximo da insaturação. Isso é regra, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, tem 6 carbonos aí na cadeia principal. Agora, é só verificar os radicais, né? Temos aqui metil, né? 2 grupos metil e tem um outro radical etil aqui no carbono 3. E temos a ligação dupla aqui no carbono 2. Bom, a nomenclatura aqui começa sempre pelos radicais. Então, ordem alfabética, lembra? Ó, 3 etil, né? Que vamos ter o carbono 3. Desculpa, vamos ter no carbono 3 o grupo etil. Então, 3 etil, 5,5 dimetil. Tá? Então, no carbono 5 eu tenho 2 grupos metil. Bom, tem gente que acha meio confuso, né? Colocar dimetil, trimetil, mas você pode repetir, ó, tipo colocar 5 metil, aí depois coloca de novo 5 metil, né? Ficaria 5 etil, 5 metil, 5 metil, tá? Não vai dar errado, tá bom? Dá a mesma coisa, ok?
Bom, colocando aqui os nomes dos radicais, vem o nome da cadeia principal, que tem 6 carbonos, X. Agora que a gente tem a ligação dupla, a gente tem que dizer aonde é que está essa ligação dupla. Essa ligação dupla está aqui no carbono 2. Então, por isso, X2 em que é o intermediário que indica a ligação dupla. Tá? E, finalmente, aqui terminando com a letra O, para indicar que é um hidrocarboneto. Bom, que tal agora que fazer uma estrutura a partir do nome? Né? A gente estava aqui dando o nome das estruturas, agora que a gente tem um nome e vamos prever a estrutura que está representada aqui nessa nomenclatura. Bom, já que quando a gente faz a estrutura, a primeira coisa é identificar a cadeia principal, aqui também a gente vai começar pela cadeia principal. Tá? E na nomenclatura, a cadeia principal é sempre esse último grupo de nomes aqui, né? Ó, no caso, ó, o EPT 1 INO é a minha cadeia principal. Tá? Então, são 7 carbonos, ok? Na cadeia principal. E tem um INO, né? Ou seja, no carbono 1, eu vou ter uma ligação tripla. Tá? Resolvi colocar a ligação tripla aqui, mas eu poderia colocar aqui também, não teria nenhum problema. Tá? Mas eu coloquei aqui, ok? Então, só aqui que eu tenho ligação tripla. Beleza, aí é a minha cadeia principal. Agora eu tenho que colocar os radicais, ó. Eu tenho que colocar um etil no carbono 5, eu tenho que colocar um metil no carbono 3 e tenho que colocar um outro metil no carbono 5. Tá? Então, esse aqui vai ser o carbono 1, certo? Esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4 e esse aqui é o 5. Então, aqui no carbono 5, eu vou colocar um etil. Tá? Tá aí a numeração, né? Esqueci de dizer para vocês. Mas tá aqui, ó, no carbono 5, eu tenho um grupo etil. Tá? Aí tem um 3,5 de metil. Então, no carbono 3, né, eu tenho um metil e eu tenho um outro metil lá no carbono 5. Tá vendo? Ó? Então, tá aí, ó. No carbono 5, eu tenho tanto o etil como o metil. E no carbono 3, eu tenho o metil. Pronto, já está feita a cadeia. Agora é só completar aqui com os hidrogênios, como eu já ensinei numa aula anterior. Tá bom? Então, não é tão complicado assim, né? Bom, e quando a gente tem cadeias ramificadas fechadas, tá? Que é o caso dessas duas imagens aqui. Bom, começando aqui por essa primeira, tá? A gente tem um ciclo, né, de 3 carbonos, né? E tem esses outros tracinhos aqui que indicam a ramificação. Tá? Galera, o segredo aqui é o seguinte, é que o ciclo é a minha cadeia principal. Pronto. Tá? Então, sempre quando você tiver uma cadeia fechada, o ciclo vai ser a cadeia principal. Pronto. Tá? Começando aqui por esse exemplo, ó. A gente sabe onde é que tem carbono aqui, né? Ó, já ensinei isso aqui para vocês, ó, onde tem carbono aqui, ó. Tá? Bom, a nomenclatura a gente sempre vai começar pelo radical, pela ramificação, né? No caso, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma ramificação. A ramificação é toda essa parte aqui, ó. Deixa eu circular aqui, ó. São 2 carbonos aí. Qual é a ramificação que tem 2 carbonos? Não, radical de 2 carbonos. É o etil. Então, o nome desse composto aí vai ser etil ciclo, porque é um composto de cadeia fechada. Prop, porque são 3 carbonos, né? Que formam esse ciclo. Que só tem ligações simples aqui no ciclo. E O, porque é um hidrocarboneto. Tá? Então, etilciclopropano. E esse outro aqui, né, que parece ser mais complexo, mas não é. Então, nós temos aqui um ciclo de 5 carbonos e 2 ramificações. Né? Vou colocar aqui os carbonos aqui só para você entender onde é que estão os carbonos. Tá? Então, tá aí 5 carbonos, o ciclo, e cada ramificação tem um carbono. Ramificação com um carbono, ou seja, um radical com um carbono, se chama o quê? Metil. Mas nesse caso aqui a gente tem 2 metil, então a gente tem que dizer onde é que eles estão. Tá? Então, eu vou numerar, né, a cadeia principal, no caso aqui o ciclo. E onde é que eu vou começar a contar, sendo que eu não tenho extremidade, né, nesse caso? Tanto faz. Tá? Você pode começar a contar aqui ou aqui. Tá? Desde que fique um do lado do outro, né? Tipo, se esse aqui for o 1, aqui tem que ser o 2. Se esse aqui for o 1, esse aqui tem que ser o 2, certo?
Ou seja, sempre um mais perto do outro possível. Tá? Então, eu comecei a contar aqui, então esse aqui é 1 e aqui vai ser o 2. Ou seja, o nome desse composto vai ser 1,2 dimetil, tá? Porque eu tenho um metil no carbono 1 e um metil no carbono 2, ciclo, que é a cadeia fechada, pente, porque esse ciclo tem 5 carbonos, o an, porque só tem ligações simples entre os carbonos, e o O, porque isso aí é um hidrocarboneto. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, eu estarei aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês. Então, estou deixando aí mais umas questões para vocês praticarem. E até mais. Valeu, tchau!